Isso. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Cedo meu espaço ao vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereadora vereadora Estela Balardim. É dinâmico essa sessão, né? São muitos nomes, mas nós vamos nos adaptando. Primeiro, eu quero fazer uma prestação de contas. A semana passada nós fomos numa comitiva a Brasília, eu, o vereador Rafael Bueno, presidente da Comissão de Saúde, e o vereador Wagner Petrini, o nosso vice-presidente. E enquanto nós estivermos na presidência, ações como essa, que visem a busca de recursos, a valorização da nossa cidade, a relação com o governo federal, sempre serão valorizadas e liberadas, né, na medida do possível, quando formos demandados. Então, estivemos lá, fomos na segunda-feira, retornamos na quinta. A deputada Denise Pessoa intermediou uma série de reuniões nos ministérios. Por exemplo, no Ministério da Educação, quando nós tratamos de uma proposta de formação continuada para os professores da rede municipal de Caxias do Sul. E o governo federal, através do MEC, tem disponibilizado plataformas para formação, por exemplo, das equipes diretivas das nossas escolas. E o município poderia ter uma ação integrada dessa plataforma, sendo que essa formação envolve as questões administrativas, burocráticas e financeiras que tomam tanto tempo das equipes diretivas. Então, essa foi uma das nossas reuniões. Já anunciamos na imprensa, e destaco aqui, é um trabalho de bastante tempo, a intenção de que a TV Câmara do nosso parlamento estivesse em sinal aberto. Essa é uma proposta do atual governo federal de que 12 municípios do Brasil tenham as suas TV Câmaras abertas, com o custo todo bancado pelo Ministério da Comunicação. Então, nós tivemos na rede legislativa, numa reunião, em que recebemos um anúncio que nos próximos meses nós teremos a instalação aqui no centro da cidade de todos os equipamentos e a TV Câmara terá um sinal aberto, inclusive pelos equipamentos, a abrangência desse sinal vai ultrapassar as fronteiras da nossa cidade, o que é um elemento importante no sentido de democratizar o acesso do trabalho dos vereadores e das vereadoras. Tivemos uma reunião com o senador Paulo Paim. Talvez alguns não saibam, o senador Paulo Paim é caxiense, ele não vai concorrer à reeleição, ele confirmou que virá fazer uma agenda em Caxias e disponibilizará recursos, vereador Eloy Frisso, por um clube importantíssimo na nossa cidade, que é o Clube Gaúcho. O Paim sempre reforça que dançou no Clube Gaúcho. Para quem não conhece, Gaúcho é um clube que foi fundado pelos negros e negras da nossa cidade, quando esses não podiam participar dos clubes tradicionais, Guarani, Juventude, Juvenil. O Elvino estava aqui, né? Tem uma participação junto com o Gui e outras pessoas aí nessa retomada do Clube Gaúcho. O senador Paulo Paim, então, disponibilizou a sua agenda e a destinação de recursos através de emenda parlamentar para a reconstrução, manutenção do Clube Gaúcho. Estivemos na SECOM, na Secretaria de Comunicação, na reunião do secretário de Mídias e Educação, em que trocamos ideias sobre educação midiáticas, inclusive com a possibilidade de um seminário aqui na Câmara de Vereadores, tratando sobre Deep Web, tratando sobre violência nas redes sociais e Big Techs, enfim, para o próximo período. E aqui eu quero destacar, nas reuniões do governo federal, para a agenda que eu acho que é mais importante e algo que nos preocupa muito. Eu escutava atentamente o vereador Ed Eloy Frisso tratar sobre o tema da Maesa e sobre a morosidade daquilo que compete à gestão municipal em tomar ações que, dentro da responsabilidade da legalidade, mas elas deem conta do que a cidade precisa.
A Maesa é um exemplo. Eu estou aqui, nós estamos indo para o 5º ano, nós tratamos 4 anos da legislatura, onde outras legislaturas já trataram, e o que nós temos é mais um carnaval chegando, e eu falo do carnaval porque a Plácido de Castro ali vai ser utilizada para o desfile das escolas, tem a Feira da Maesa, meu amigo Paulo Salsen, tem o bloco ali, o bloco da Velha que vai acontecer aí, e a Maesa está caindo. E a morosidade e a falta de agilidade nas ações permanecem. Vereadora Daiane Mello, tivemos uma reunião no Ministério da Cidade, na diretoria que trata de periferias. O diretor é o Guilherme, ele é de São Paulo, trata desse tema, junto com a deputada Denise Pessoa, está aí o vereador Petrini, o vereador Rafael. E qual foi a surpresa? Vocês acompanharam, ao período a época das enchentes, o governo federal liberou que os municípios acessassem recursos. Mas o acesso a recursos dependia de projetos. E aí, conversa vai, conversa vem. Essa diretoria, ela trata especificamente de áreas de risco e deslizamentos. E aí o diretor Guilherme nos disse o seguinte, bom, em Caxias teve 2 áreas num dos projetos que a cidade não foi contemplada. Eu disse, não foi contemplada por quê? Pela falta de documentos e do município não ter atendido os prazos desses documentos. Quais são as áreas? Cristóforo Randon, para quem conhece, no Beltrão de Queiroz, tem aquele problema ali dos papeleiros e do desmoronamento na Cristóforo Randon. Uma parte, vereador. E a outra na rua José Miquelon, para quem sobe o Fátima, tem casas ali na área de risco. Então, o município se inscreveu, mas não completou a inscrição. E no prazo retardado para anexar as documentações que faltavam, o município não fez. Isso resultou no fato do município ter perdido 2 milhões de reais num projeto que foi mal redigido, num desleixo que foi na ampliação do prazo, o município não ter ido atrás. Estamos falando de apenas 2 projetos. Então, aqui eu quero fazer um apelo ao nosso líder de governo, o vereador Daniel Santos. Nós passamos vergonha. Estávamos lá, eu, que não sou da base do governo, estava como presidente da Câmara, estava o vereador Petrini, que é da base, né, que é vice-líder, o vereador Rafael Bueno, enquanto vários municípios muito pequenos, no momento oportuno, eu vou pedir uma declaração de líder para conceder as apartes, mas só para concluir essa prestação de contas. Então, é inadmissível que nós, na 2ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, sigamos perdendo recursos por conta de não ter projeto e de não ter alguém capacitado para preencher. A vergonha foi tanta que lá no sistema tem um espaço, vereadora Estela, para contrapartida. Sabe qual era a contrapartida da obra da Cristóforo Randon, que eu imagino que seja uma obra robusta, financeiramente falando? Quem preencheu lá colocou que a contrapartida do município era 5 mil reais. Sabe, gente, não é sério. Não é sério isso. Eu já disse isso, defendi o escritório em Brasília, a representação em Brasília, e digo que na nossa agenda o secretário, né, o representante do escritório em Brasília, o Mauro Pereira, esteve lá, nos recebeu super bem, etc, etc. O Mauro, que é ex-vereador dessa casa, ex-deputado, ex-secretário, é uma figura muito conhecida, de fino trato, mas nós precisamos alguém permanentemente em Brasília, com uma pastinha embaixo do braço, batendo de ministério em ministério, de secretaria em secretaria. E aqui em Caxias, e eu sei da sua angústia, vereador Eloy Frisso, precisamos de pessoas que saibam fazer projetos. Uma parte. Porque senão a cidade segue passando vergonha. Quem é que vai lá no Fátima dizer para a comunidade que não vai ser feita a obra porque não tem dinheiro? Pode dizer que não tem dinheiro do município. Tinha do governo federal. O recurso não foi acessado por falta de projeto. E lá no Beltrão, da mesma forma. Para falar dessas 2 áreas, porque nós estamos falando de uma diretoria. Poderíamos pensar em outras áreas. Então, eu acho complicadíssimo. Ainda,
Pode, não sei se tem mais Uma slides. declaração de líder para a bancada do PT. Obrigado, vereador Em Estela. declaração de líder, segue da tribuna o vereador Lucas. Na nossa ida, nós não tínhamos nos dado conta, mas estava ocorrendo a marcha dos prefeitos. E eu confesso para vocês que fiquei surpreso e achei inapropriado o prefeito Adiló ou o vice Néspolo não estarem em Brasília. O prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre estava em Brasília. O prefeito João Campos de Recife estava em Brasília. O prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro estava em Brasília. Estou falando de diferentes partidos. Mas o prefeito Adiló não estava. Ah, mas sempre tem agenda. A questão é priorizar. Os prefeitos das maiores cidades. O prefeito Sorocaba, deve ser do PL. Sucesso aí, tiktoker nas redes. Estava em Brasília. Republicanos, obrigado. E o nosso prefeito não estava. Bom, o Mauro, figura, meu amigo, mas o Mauro tem uma função da representação. Não há lugar mais importante para o chefe do Poder Executivo da segunda maior cidade do que em Brasília, com assessores da Solucionática, vereador Caleb. Porque eu conheço uma turma atual que é só da problemática. Só da problemática. E não da Solucionática. Porque é isso. As cidades aqui do nosso entorno, várias cidades, dos Campos de Cima da Serra, com todo o meu respeito, cidades pequenas, prefeito, Câmara, o secretário de Planejamento, o cara dos recursos, pastinha, iPad, notebook, papelzinho, estavam lá. E nós não. Tá, mas o Mauro estava, querido do Mauro, assumiu agora. Então, enquanto o Poder Executivo Municipal não fizer a sua parte, lembrando que o governo foi reeleito, nós não estamos num governo novo, é reeleição, e não for a Brasília buscar recursos e alguém aqui para fazer os projetos, permite uma parte, vereador. A cidade vai passar vergonha e a população vai perder recursos. Por fim, antes de passar às apartes, tivemos no Ministério dos Direitos Humanos, no tema, vereadora Andressa Marques, dos moradores em situação de rua, e mais uma conquista. Mas quem buscou foram os vereadores, não o Poder Executivo. O aceno de nós termos mais uma cozinha solidária para as entidades parceiras, para atender exclusivamente aos moradores em situação de rua. Então, estou citando um exemplo, que é ir lá, que quem não chora não mama, no sentido de buscar os recursos. Fomos lá, garantimos isso, né, que é um tema sensível para a cidade, que inclusive foi discutido naquele momento. Conversamos com vários outros políticos do Senado, governadores, enfim, o governador Eduardo Leite estava lá, diga-se de passagem, cumprindo seu papel republicano e institucional, enquanto o nosso prefeito não estava. Então, esse é um apelo que eu faço, de que precisa se levar a sério os projetos e precisamos de pessoas capacitadas para fazer os projetos, sob pena de seguirmos passando vergonha e perdendo recursos. Eu sou de oposição, mas sempre que for para buscar melhorias para a cidade, nós somos parceiros. Uma parte, vereador. Mas isso precisa acontecer. Alguém me ajuda com as apartes? Vereador Libardi, por favor. Um minutinho para cada um, para a gente conseguir... De forma séria, vereador. Parabenizar o senhor, parabenizar o vereador Rafael, parabenizar o vereador Petrini pelo trabalho desenvolvido em Brasília. A questão de preenchimento, queria me ater quase que exclusivamente a isso, né? Houve a digitalização da integralidade dos processos, em especial da Caixa Econômica Federal, e o FINISA exige a apresentação do projeto com a contraprestação e também com um técnico assinando. Houve a criação, através de lei nessa Casa Legislativa, em sessão extraordinária em janeiro, de cargos para elaboração desses projetos que o senhor se refere. E na primeira oportunidade que esses cargos são testados, infelizmente, passa vergonha o senhor, passa vergonha o vereador Wagner, passa vergonha o vereador Rafael e passa vergonha a nossa cidade. Acho importante o tema que o senhor traz aqui, ainda mais porque se outras prefeituras conseguem, tenho certeza que Caxias consegue. E se não há nenhum servidor ou cara comissionado capaz de realizar o preenchimento, o prefeito precisa encaminhar esses servidores ou esses cargos comissionados a outros municípios para que aprendam a realizar o preenchimento. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereador Libardi. Vereadora Daiane Mello.
Vereador Lucas, isso muito nos preocupa, porque existe uma fala, eu acho que já desde quando eu era estagiária do governo Sartori, que dinheiro não falta, faltam-se projetos, bons projetos. E quando a gente pensa em bons projetos, a gente fala em situações como a do Fátima, que tem a questão da Jaco Musatti ali, que é a rua de cima, né, que tem grandes problemas de risco. Então, a gente se preocupa muito quando o município perde recursos e a gente se preocupa muito quando isso não é levado a sério. Porque se existem pessoas para inscrever o projeto, que seja levado a sério, são recursos. Como o senhor disse, são só 2 milhões de reais, mas toda hora a gente está dizendo que falta recurso. Então, são 2 milhões de reais para 2 obras muito importantes na nossa cidade. Então, eu acho que vai ter que haver um entendimento do governo que esses recursos são importantes, porque eu até agora estou com uma emenda para sair da questão da saúde e não estou conseguindo retorno da secretária, que está a Daniele, para verificar se é importante ou não. Então, a gente tem que verificar realmente a importância do governo para os recursos, ou Caxias do Sul não precisa de dinheiro. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Passo os trabalhos para a vereadora Sandra. Com a palavra, vereadora, com a parte, né, em a parte, vereadora Andressa Marques. Obrigada, vereador Lucas, pela parte. Na verdade, eu gostaria de falar sobre justamente esse assunto de Brasília. Primeiramente, parabenizar os vereadores que foram lá buscar recurso e projetos para a nossa cidade. E, coincidentemente, eu estive no Beltrão de Queiroz na sexta-feira, verificando a questão do muro gigantesco que tem lá, e um problema de muito tempo já, de mais de ano. E eu estive presente com o secretário adjunto Kiko Girardi, elogio, inclusive, o secretário adjunto que sempre está disponível, sempre me atende, sempre retorna, mas o muro está caindo. Ele está oferecendo mais risco para aquela população. E quando nós levamos essa problemática para a secretaria, nós ouvimos que não tinha dinheiro. Me preocupa essa informação que o senhor trouxe, porque o que nós vamos falar para aquelas pessoas que moram abaixo do muro, que tem risco de cair as casas que estão em cima e estão abaixo. Então, é uma situação delicada. Vou procurar informações sobre isso, porque é uma demanda de muito tempo já daquela população que não pode ficar desassistida, ainda mais sabendo que o município poderia ter recursos do governo federal e nós não conseguimos por incompetência nossa. Isso é muito triste. Importante a informação que o senhor trouxe. Obrigado, vereador Frisso. Vereador Lucas, devagar com o santo, com o andor, né? Com o santo é de barro, né? Se há uma preocupação da atual administração, vereador Daniel, é sem dúvida nenhuma com a questão dos projetos. Tanto que essa casa votou uma alteração significativa, que foi passar para a competência do vice-prefeito o controle do setor de projetos da prefeitura. Eu acredito que com a entrada do Caberlon na Secretaria de Planejamento, rapidamente nós vamos recuperar o tempo que se perdeu do ponto de vista de ter projetos claros, específicos, porque mudou também a realidade a nível do Brasil. A questão das emendas parlamentares mudou completamente, né? Se antes lá se brigava para conseguir R$500 para uma emenda, para qualquer coisa, agora não, os deputados têm lá 40 milhões cada um, não é uma loucura? Né? E não tem nem onde aplicar esses recursos, muitas vezes por causa dos vínculos. Né? E nós estamos num momento no Brasil que o controlismo dos tribunais de contas de Estado e da União é uma trava do ponto de vista de facilitar que o dinheiro chegue até os municípios. Esse dinheiro devia simplesmente vir para o município aplicar e ter uma Câmara aí para fiscalizar a execução desses recursos. Mas não, estava falando com o Cláudio aqui, não se consegue profissionais que tenham capacidade para preencher aquela carrada de formulários, né, para poder justificar a aplicação de um recurso. E muitas vezes, vereadora Andressa, tu tem recursos casados que vão para a saúde. Mas lá na saúde, naquele setor específico, não está precisando, vereador Daiane. Está precisando de uma outra ponta. E aí tu não consegue tirar, porque o recurso é casado. Ou é para esporte e lazer, ou é para saúde, ou é para não sei o quê. Porque o deputado diz, eu tenho aqui tenho 1 milhão para turismo. O que aconteceu com a vereadora Denise, a deputada agora Denise? Eu tenho um recurso bom aí que dá para usar lá no Parque Rural. Que bom, né?
Se criou lá um projeto do Parque Rural, vai andar. Então, tem 1.400.000 lá da emenda da Denise para aplicar lá. Então, devagar, acho que rapidamente o governo vai dar respostas positivas nesse sentido. Vereador Eloy, eu não consigo passar a parte do vereador Daniel, mas lembrando que isso não é do atual governo, né? Esses projetos eram do governo passado, o prefeito é o mesmo, e eu deixo aqui uma preocupação, a minha bancada, a minha líder vai tratar desse tema amanhã, que são as emendas parlamentares e a falta de projetos. A deputada Denise deve ter 16 milhões de reais em emendas que estão paradas, que não foram executadas. Então, há de se ter uma preocupação do governo municipal efetivo, real, com a agilidade necessária, para que se tenha projetos sob penas de seguirmos perdendo recursos em áreas fundamentais que impactam na vida das pessoas. Obrigado. Repasso os trabalhos para o vereador Lucas.